Amantes do mistério, preparem os seus corações. Mergulhem no lado mais obscuro da mente humana, explorando as histórias de 10 figuras que espalharam o terror pelo mundo. Os piores serial killers que a história já conheceu. Que a investigação comece. Nossa jornada começa nas ruas escuras e nebulosas da Londres vitoriana, onde um nome ainda ecoa com horror e fascínio: Jack, o Estripador. Em 1888, este assassino em série aterrorizou o bairro de Whitechapel, massacrando brutalmente pelo menos 5 mulheres, a maioria prostitutas. Seus crimes, marcados por mutilações brutais, chocaram a sociedade da época e geraram uma caçada humana massiva que nunca levou à sua captura. O mistério em torno de sua identidade, alimentado pela falta de evidências concretas e pela proliferação de teorias e suspeitos, apenas aprofundou o terror que ele semeou. Jack, o Estripador, transcendeu os limites da realidade e se tornou uma lenda urbana, um lembrete atemporal da escuridão que reside no coração da humanidade. Deixando as ruas de Londres, viajamos para os Estados Unidos dos anos 70, onde encontramos um dos assassinos em série mais notórios da história, Theodore Robert Bundy. Com um rosto atraente, um charme superficial e uma inteligência acima da média, Bundy personificou o conceito de lobo em pele de cordeiro. Entre 1974 e 1978, Bundy confessou ter assassinado brutalmente pelo menos 30 mulheres em vários estados americanos. Seus crimes, geralmente envolvendo sequestro, tortura, estupro e necrofilia, chocaram a nação e revelaram a face sombria por trás de sua persona carismática. Bundy se alimentava da atenção da mídia, transformando seus julgamentos em verdadeiros espetáculos midiáticos. Ted Bundy personificou a terrível realidade de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, vestindo a máscara da normalidade. Nossa jornada nos leva agora para as estradas ensolaradas da Flórida, onde encontramos Aileen Wuornos, uma figura complexa cuja história transcende os rótulos simplistas de vítima ou algoz. Entre 1989 e 1990, Wuornos, uma prostituta que vivia à margem da sociedade, matou a tiros 7 homens ao longo da rodovia estadual da Flórida. Wuornos alegou que matou os homens em legítima defesa, afirmando que todos eles a haviam agredido ou tentado estuprá-la enquanto ela trabalhava como prostituta. Alguns a viam como um monstro de sangue frio, uma assassina impiedosa que merecia o destino que a aguardava no corredor da morte. Outros, no entanto, viam Wuornos como um produto trágico de um sistema que falhou em protegê-la, uma vítima que se tornou algoz em um ciclo vicioso de violência e desespero. A história de Aileen Wuornos é um espelho sombrio que reflete a face brutal da sociedade, expondo suas falhas e contradições. Adentramos agora o coração da América rural, na pequena e tranquila cidade de Plainfield, Wisconsin. Um lugar que, à primeira vista, parece ser o epítome da serenidade e da vida pacata. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, escondiam-se horrores inimagináveis que iriam chocar o mundo inteiro. Lá, um fazendeiro solitário chamado Ed Gein cometeria atos tão grotescos que inspirariam alguns dos personagens mais icônicos do cinema de terror, como Norman Bates, de Psicose, e Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. Gein não era apenas um criminoso comum. Ele se tornaria uma lenda macabra. Gein, criado sob a influência opressora de uma mãe religiosa fanática, desenvolveu uma obsessão doentia por anatomia feminina e um fascínio macabro pela morte. Sua educação rígida e isolada contribuiu para sua mente perturbada. Gein transformava os restos mortais em objetos grotescos, como móveis feitos de ossos humanos, máscaras de pele humana e outros artefatos perturbadores que desafiam a compreensão humana. Entre esses itens,
Talvez o mais chocante fosse um cinto feito de mamilos, uma criação que exemplifica a profundidade de sua depravação. A descoberta de sua Casa dos Horrores em 1957 chocou a nação e revelou um cenário de pesadelo que ninguém poderia ter imaginado. O caso de Ed Gein transcendeu o âmbito do crime real e se tornou uma metáfora para o lado obscuro da psique humana, sendo estudado por psicólogos e criminologistas ao longo dos anos. Esta é uma verdadeira história de arrepiar os cabelos, digna de um conto de Guimarães Rosa, que continua a fascinar e aterrorizar gerações. Nossa jornada nos leva agora para as paisagens vastas e imponentes dos Andes, uma cordilheira que se estende por 7 países da América do Sul, oferecendo vistas de tirar o fôlego e uma biodiversidade única. No entanto, por trás dessa beleza natural, esconde-se um passado sombrio e aterrorizante, repleto de histórias que gelam a espinha. É nesse cenário que encontramos Pedro Alonso Lopes, um dos assassinos em série mais prolíficos da história, conhecido como o Monstro dos Andes. Sua história é um lembrete perturbador de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados. Lopes, que confessou ter matado mais de 300 meninas em Colômbia, Equador e Peru, na década de 1970, personifica o mal em sua forma mais fria e insensível. Suas ações deixaram um rastro de dor e sofrimento que ainda ecoa nas comunidades afetadas. Lopes, que demonstrava tendências sádicas desde a infância, encontrava prazer na tortura e no sofrimento de suas vítimas, quase sempre meninas indígenas pobres e vulneráveis. Ele se aproveitava da vulnerabilidade dessas crianças, tornando-se um predador implacável. Preso no Equador em 1980, Lopes confessou seus crimes com uma frieza arrepiante, descrevendo seus métodos brutais e a aparente falta de remorso que o assolava. Suas confissões chocaram o mundo e revelaram a extensão de sua crueldade. O caso de Lopes levanta questões perturbadoras sobre a natureza do mal e a capacidade humana para a crueldade, nos fazendo questionar se existe mesmo limite para a maldade humana. Psicólogos e criminologistas ainda estudam seu caso, tentando entender o que leva uma pessoa a cometer tais atrocidades. Nossa jornada nos leva agora para a antiga União Soviética, para a cidade industrial de Rostov, uma cidade marcada por suas fábricas e paisagens urbanas cinzentas, onde um dos assassinos em série mais brutais da história espalhou terror e morte por mais de uma década, transformando a cidade em um cenário de pesadelo. Andrei Chikatilo, conhecido como o Estripador de Rostov ou o Carniceiro Vermelho, aterrorizou a URSS entre 1978 e 1990, deixando um rastro de horror e desespero, matando brutalmente pelo menos 52 mulheres e crianças, cada crime mais horrível que o anterior. Chikatilo, um homem de aparência comum que escondia um segredo terrível, passava despercebido pela maioria das pessoas. Sofria de disfunção sexual e impotência, problemas que o atormentavam profundamente e moldavam sua mente perturbada, o que o levava a canalizar suas frustrações em atos de violência extrema, transformando sua raiva em uma série de crimes hediondos. Os crimes de Chikatilo, marcados por uma brutalidade sádica e ritualística, chocaram a sociedade soviética, que não conseguia compreender a extensão de sua maldade, que se via diante de um tipo de mal que até então parecia impensável, um horror que parecia saído das páginas de um romance sombrio, como se um personagem de Dostoiévski ganhasse vida, trazendo à tona os aspectos mais sombrios da natureza humana. Sua captura, em 1990, expôs as falhas do sistema soviético, revelando a ineficácia das autoridades em lidar com crimes dessa magnitude e a incapacidade de lidar com um tipo de crime que desafiava sua visão de mundo, forçando uma reavaliação das estratégias de segurança e justiça.
E assim concluímos nossa jornada pelos cantos mais obscuros da mente humana, confrontando os horrores perpetrados por alguns dos piores serial killers que o mundo já viu. Cada caso, um mergulho profundo na psique perturbada de indivíduos consumidos pela escuridão, nos força a confrontar a fragilidade da humanidade e a persistência do mal que existe em nosso mundo. Se você se sentiu impactado por essas histórias e deseja se aprofundar ainda mais nesse universo complexo e perturbador, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos que iremos lançar. Continue explorando, continue questionando e continue buscando entender o mundo ao seu redor. Lembrem-se, a realidade pode ser mais assustadora que a ficção. E sempre há mais a descobrir.